E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando sobre a classificação do Verdão para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo no sábado às 13 horas. E falando também sobre as declarações do Estevão. Estevão falou que não está muito focado porque está pensando já no Chelsea, galera. O que vocês acharam aí desta entrevista do Estevão? Deixa nos comentários. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? É isso, vamos agora falar de Palmeiras e Botafogo, confronto no sábado, oitavas de final, André Kfouri, quem chega melhor? Quem chega melhor? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. A atuação do Palmeiras ontem contra o Inter Miami, ela deixou sensações estranhas, né? Sim. A própria entrevista do Abel Ferreira depois do jogo, na qual ele assume a responsabilidade dele como treinador pelo primeiro tempo decepcionante do Palmeiras, a forma como o Palmeiras não conseguiu encaixar o seu jeito de marcar uma equipe que nem cria tantos problemas assim, que joga um futebol numa rotação alguns níveis abaixo do que é, né, o melhor desempenho do Palmeiras, o desempenho ao qual nós nos acostumamos nos últimos anos, numa situação em que todo mundo imaginava que o Palmeiras se estabeleceria como time superior em campo e conseguiria passar pelo Inter Miami de uma maneira muito, não diria tranquila, mas uma maneira muito evidente, né? Muito visível. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras ainda assim conseguiu reagir no final do jogo, talvez até conseguisse ganhar o jogo. O futebol já nos mostrou coisas mais surpreendentes até do que uma virada dessa natureza. Mas esse confronto Botafogo e Palmeiras é uma história, como disse o último torcedor palmeirense, aí no material que nós mostramos, que vem se desenrolando já há alguns anos aqui no Brasil. Infelizmente com alguns momentos chatos, né? Por exemplo, quando dirigentes não foram ao estádio do adversário por temer algum tipo de problema, uma relação em determinados momentos de conflito, de palavras fortes que não deveriam ser usadas por dirigentes de futebol, por causa do exemplo que eles têm que dar, mas essa é uma outra conversa. Eu acho que, neste momento, quem joga melhor em relação ao que é o seu potencial, até agora, quem jogou melhor foi o Botafogo. Não sei se dá para dizer que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, eu acho que não. Mas até agora, quem jogou mais próximo daquilo que a gente entende ser o máximo que pode ser atingido, né, atualmente falando, nesse Mundial de Clubes, foi o Botafogo. Já vou ouvir o Breyer antes, ouviremos todos o técnico do Palmeiras, o Abel, nessa declaração citada pelo André Kfouri, de escalação e erros. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer. Quero te ouvir, Breyer, sobre o jogo Palmeiras e Botafogo, mas pegando também aí o gancho da declaração do Abel Ferreira de ontem. Então, Felipe, o Abel admite que o plano de jogo, para mim, é mais sobre o plano e menos sobre a escalação. Não funcionou, porque ele tenta jogar pelos lados e no meio de campo o Inter Miami é muito superior, ganhou mais divididas, teve mais intensidade por ali e o Palmeiras acabou entrando em apuros. E é curioso, né? Até projetando esse duelo com o Botafogo, os dois times tiveram instabilidade na primeira fase do Mundial e os seus piores jogos contra times norte-americanos. Botafogo contra o Seattle Sounders na estreia e o Palmeiras contra o Inter Miami no desfecho. E isso mostra muito, que são times que dependem muito do outro lado, dessa motivação, de ter um adversário que sobe o sarrafo. Então eu acredito que nem o Botafogo vai fazer o jogo que fez contra o Seattle Sounders, contra o Palmeiras, e isso vale também para o time do Abel, que tende a subir a intensidade. Os dois times que têm essa dúvida no meio-campo, se o Aníbal Moreno se recupera
quem o Paiva vai escalar no lugar do Gregori, 2 jogadores que têm sido fundamentais nesse Mundial, mas do lado do Palmeiras, eu vejo que não dá para comemorar de maneira nenhuma encarar o Botafogo nas oitavas e não o PSG. Até pelo histórico recente, pela dificuldade do Palmeiras de encaixar contra essa ideia de jogo do Botafogo. O Botafogo é um time que tem reagido melhor como uma equipe reativa, uma equipe que não necessariamente precisa ter a bola. O Palmeiras já é o inverso. O melhor jogo do Palmeiras foi com posse, foi pressionando e sufocando o Porto na estreia. Então, por tudo isso, eu vejo que é um time engasgado para o Palmeiras e não dá para o Abel ou internamente os jogadores estarem satisfeitos ou aliviados por terem pegado o Botafogo. Pelo contrário, é um jogo que vai exigir muita mobilização e vai exigir também que o Palmeiras se reinvente para ter o seu melhor. Um jogo de intensidade com posse diante de um adversário que reage bem nesse cenário. Nossa equipe está nos Estados Unidos levando essa cobertura para você, fã de esportes do Mundial de Clubes. O Gustavo Zupac está acompanhando o Mundial como um todo, mas ao longo dos dias viveu a trilha alviverde, estava no jogo do Palmeiras, tem bastante informação e vem falar também deste Palmeiras e Botafogo. Amigos, quem olha para a campanha do Palmeiras nessa fase de grupos do Mundial de Clubes, vê o time classificado em primeiro, cumprindo o que se esperava antes do campeonato. Mas aí a gente olha para o campo e vê um time que foi piorando. E eu acho que mora a preocupação do palmeirense pensando no mata-mata. Aquele time elogiado contra o Porto que não venceu, passou para um time que jogou mais ou menos contra o Al-Ahly e venceu. Que passou por um time que não jogou bem durante 80 minutos contra o Inter Miami, foi inferior ao time do Mascherano e conseguiu a classificação e o primeiro lugar graças a um empate. E aí fica a dúvida, do ponto de vista competitivo. Retomará o Palmeiras o seu padrão natural de mata-mata, inclusive, para o duelo contra o Botafogo? Isso nos leva para questões dentro de campo. O Estevão, a gente vai associar a queda de rendimento do Estevão às questões que ele mesmo trouxe na entrevista, dificuldade de focar só no Mundial, pensamento na Europa, o próprio deslumbramento com o Messi, os olhos do mundo voltados para ele, com várias peças publicitárias ligadas ao Palmeiras e ao Mundial estampando o seu rosto. Tem relação uma coisa com a outra? A insistência no Rafael Veiga como titular da equipe, falamos no pré de ontem, que não fazia sentido o Veiga continuar na equipe, e mais uma vez o Abel sacou no intervalo. A dificuldade que o Palmeiras teve para marcar um time de baixa intensidade como é o Inter Miami e a dificuldade que o Palmeiras teve para agredir e encontrar mecanismos para ferir o Inter Miami. Então acho que são questões que o campo sugerem que o Abel tem que resolver, e de preferência no primeiro tempo, não só nas mexidas na segunda etapa. Então, assim, o confronto contra o Botafogo é um confronto igual, é um confronto pau a pau, são equipes equivalentes. Mas embora o Palmeiras tenha terminado ele em primeiro e o Botafogo terminado ele em segundo, quem cresceu no campeonato, na fase de grupos, nos 3 jogos, foi o Botafogo. Quem jogou melhor contra adversários incomparavelmente mais difíceis foi o Botafogo. O que eu espero do Palmeiras para voltar a ser competitivo é uma retomada de padrão, especialmente do meio-campo em relação ao controle e dos homens de frente em relação aos movimentos. Ofensivamente, o Palmeiras caiu bastante no Mundial e tem, até sábado, hoje fez o primeiro treino de volta lá em Greensboro para o jogo de sábado, pouco tempo, mas tem tempo para tentar recuperar sem o Murilo, que se machucou, e a espera do Aníbal Moreno para ver se ele volta de lesão ou não. Ainda é uma dúvida grande o volante argentino no time do Palmeiras. Valeu, Zupac. A gente vai seguir falando desse jogo já. Estevão é o nosso assunto, mas antes, André, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Mas já vou ajudá-lo. No seu olhar havia toda essa intenção. É porque eu tento trazer as discussões também da galera. Claro. Sabe? O rei da galera. Ele vai te atacar, mas avisa... eu aviso. Não, eu vou até fazer uma proteção que é assim. A pergunta que eu vou te fazer é: dos 4 brasileiros até agora, quem foi menos vistoso foi o Palmeiras? É a minha pergunta para você. Mas aonde que entra o meu penduricalho na pergunta? Talvez seja o Palmeiras, nas quartas de final, o único brasileiro. Pode ser o único que sobre, por exemplo. E aí, em 6 dias, essa pergunta na galera vai ser: ele falou. Estou falando do raio-x de momento. Talvez seja o Palmeiras mesmo. Mas o futebol, vale sempre lembrar, não é uma questão de ser ou não ser vistoso. E também não é uma questão puramente de resultados, né? O Abel falou sobre isso ontem na entrevista depois do jogo, explicando que a partida acabou não ficando bonita, mas
bem disputada pelos dois lados a partir do momento em que o Palmeiras se ajustou, ali no segundo tempo, metade do segundo tempo em diante, depois que levou o gol do Luis Soares. E o jeito do Palmeiras jogar, de fato, se você for classificar a questão estética, que é importante para muita gente e para outros é completamente sem sentido e não tem importância nenhuma, o Palmeiras é um time que prefere ser eficiente, competitivo, bem-sucedido, a ser um time que causa sensações arrebatadoras na sua torcida ou no espectador neutro que gosta do jogo bem jogado do ponto de vista de elaboração, né? A questão técnica aflorando, um outro tipo de futebol. Eu faço parte, e é uma escolha minha, tanto profissional quanto pessoal, do grupo de amantes do futebol que entendem que é importante o como. Por isso, a forma como o Flamengo superou o Chelsea tem valor. Eu acho que as equipes que jogam e conseguem passar essa sensação do jogo bem jogado, embora seja muito subjetivo o que é jogar bem, né? O cara que é mais pragmático, acho que o que é jogar bem é atingir o seu objetivo traçado para aquele dia, que é sair de campo com os 3 pontos. Eu acho que existe mais antes e depois desse tipo de raciocínio envolvido em jogar bem. Entendo que o Flamengo jogou bem. Seu técnico é um técnico que acha que jogar bem envolve ser superior tecnicamente, levar o jogo ao campo do seu adversário, superá-lo em todos os sentidos e, por intermédio dessa superioridade, ganhar. Mas todas as linguagens do futebol são válidas desde que elas permaneçam, evidentemente, dentro das regras. E não há nada de errado com quem olha para o jogo de futebol de uma forma puramente competitiva. Mas já que é para responder a sua pergunta, quem foi menos vistoso entre os brasileiros até agora, eu acho que sim, foi o Palmeiras. A gente vai seguir esse debate agora para falar sobre o Estevão. As atuações do Estevão, boas, nem tanto. Aí você, obviamente, na sua casa também opina. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi a declaração dele pós-jogo falando sobre concentração. Ele que está negociado, está na contagem regressiva para se juntar ao Chelsea. Vamos com o Estevão. Cara, é muito difícil. É como se é um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar. Não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo, o friozinho de barriga vai batendo. Mas estou tentando me focar ao máximo aqui, deixar tudo que eu preciso aqui para sair aqui bem, sair com a cabeça erguida pela parte da frente, sabendo que deu uma emoção aqui pelo Palmeiras. Vamos lá, Breiler. Começo contigo trazendo de novo a galera, mas a galera que está aqui nos corredores. O palmeirense hoje, eu fui abordado antes de entrar. Quero ver como é que você vai conduzir o debate do Estevão. Por quê? Porque está incomodado, não gostou do que falou o Estevão. Como você viu a declaração do Estevão? Felipe, eu tento relativizar a declaração do Estevão, porque parece uma coisa bombástica quando ele diz, né? Soa como um jogador fora de foco, ou como um jogador que está pensando lá na frente, no próximo clube, mas é de um garoto de 18 anos. E com 18 anos, é natural que o Estevão sinta ansiedade por dar um passo grande como esse, uma mudança para a Europa, a realização de um sonho. E é natural que um garoto também derrape em entrevistas, porque ali um cara mais cascudo, ele vai se livrar desse tipo de pergunta dizendo, não, meu foco total no Palmeiras, só penso no Mundial. E ali o Estevão se deixou ser transparente, se deixou ser até ingênuo ao dar essa resposta. Então, eu não vejo que o desempenho do Estevão, que para mim está abaixo do que ele pode render no Mundial, está relacionado à falta de foco. Porque senão, como a gente vai explicar o desempenho do Rafael Veiga? Ou como a gente vai explicar o desempenho do Vitor Roque, que também está devendo, jovem também, mas mais rodado, já esteve na Europa inclusive. Então, há um problema no Palmeiras, sim. E é um problema que é coletivo, um problema de encaixe, de jogadores, de abordagem que o próprio treinador reconheceu, e não a falta de foco de um jogador de 18 anos que vai se mudar de clube para um clube que, ironicamente, também está no Mundial, pode ser o concorrente do Palmeiras na briga pelo título. Então, eu sei que isso pesa para o torcedor, eu sei que não é agradável de escutar, mas o torcedor também precisa fazer essa relativização, se colocar no lugar de um garoto de 18 anos que tem esse desafio pela frente e que, ocasionalmente, vai cometer algum deslize desse numa entrevista.
Pra jogar você, eu citando o que aconteceu, isso aconteceu, baseado em fatos reais, assim, eu quero ver, eu não sou a pessoa adequada, porque geralmente eu não dou muito peso pelo meu histórico de ter coberto Fórmula 1. Pilotos, eles são meio assim e não há muita repercussão. Eu sei que não é o caso, eu só estou falando que por ter crescido nesse ambiente, eu olho e falo, legal. Acho até que podia ter ficado sem essa. E acho também que se o Tom fosse mais por estar, entre aspas, pé da vida, tipo assim, queria estar jogando mais, é que haveria até uma compreensão do tipo, é verdade. É que o Tom foi numa linha quase de saideira mesmo, de contagem regressiva. Sim. Não que ele queira, mas é isso. Eu queria ver a sua, porque você também tem essa questão internacional. Eu concordo plenamente com você quanto ao Tom. Eu acho que numa situação em que jogadores de futebol, em todos os momentos em que falam publicamente, se colocam, né, se instalam um filtro para evitar que as palavras saiam no tom errado, do jeito errado e com as escolhas erradas, para evitar repercussão negativa para si mesmos e para os clubes que eles representam, o Estevão teria feito o que o Breler disse. Não, que é isso, gente, eu só penso no Palmeiras, eu nem estou pensando o que eu vou fazer no dia seguinte ao Mundial de Clubes, que isso nem faz parte dos meus pensamentos. Você acreditaria nele? Se ele dissesse isso, que ele não pensa, que para ele o fato do próximo clube dele, o Chelsea, estar disputando o mesmo torneio não é algo que o faz pensar nisso? Que um jogador como o Lionel Messi, com quem ele dividiu o gramado ontem, talvez seja o ídolo dele? Eu não sei. Eu, André, não sei se o Messi é um dos ídolos no futebol do Estevão. O que eu sei é que quando o Messi estava no auge, maravilhando o mundo, o Estevão provavelmente estava na idade em que todos nós começamos a nos apaixonar de verdade pelo futebol. André, e não só é o ídolo dele, como o Estevão, no tempo de base do Cruzeiro, era conhecido como Messinho. Então, isso não tem poder? Isso não é um fator? Isso não é próprio de estar na cabeça e nas palavras de um garoto de 18 anos? Então, para mim, esse é o ponto. Eu aplaudo a ingenuidade do Estevão, mesmo considerando que ele pode ter errado no tom. E talvez tenha errado na escolha das palavras. Mas eu fico satisfeito por entender que ele foi genuíno e verdadeiro nas palavras que ele disse. Porque se ele tivesse dito, eu foco é o Palmeiras, não quero nem saber pro Chelsea, nem penso no Chelsea, não ligo pro Messi, eu falaria, olha, já virou mais do mesmo, já aprendeu a não falar o que pensa e o que sente. E eu prefiro que as pessoas digam o que pensam e sentem. Eu também, eu sou bem assim. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!